Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as algas, que é um dos personagens do grupo do reino protista, ou proctotista. Devemos ressaltar que o reino protista ele é subdividido em dois grandes grupos. O reino dos protozoários, que é uma aula específica, e uma outra aula que é de hoje, que é sobre as algas. Então, o reino protista tem os protozoários e as algas. E antes de falarmos especificamente sobre as algas, devemos lembrar que os seres vivos são classificados em 5 grandes reinos e os vírus, que é uma estrutura que está ainda em classificação. Os 5 grandes reinos são reino Monera das bactérias, que inclui as bactérias, o reino protista, que é dos protozoários e algas, e hoje a aula é sobre as algas, o reino fungi, que é dos fungos, o reino vegetal das plantas e o reino animal dos animais, incluindo a nossa espécie, a espécie humana. E vamos efetivamente agora começarmos a falar das algas. Nos sistemas aquáticos marinhos, existe uma comunidade formadora de uma verdadeira floresta. Ela é constituída por inúmeros protistas, conhecidos simplesmente por algas. Assim como as florestas terrestres, essa comunidade aquática contribui para o abastecimento do oxigênio da biosfera. Sob a denominação algas, enquadram-se diversos grupos de protistas, diferentes entre si, mas que mantêm uma característica em comum. São todos eucariontes, autótrofos fotossintetizantes dotados de clorofila. Lembrando que eucariontes é quando uma célula possui núcleo verdadeiro. E autótrofos são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento, neste caso através da fotossíntese. Existem algumas algas formadas apenas por uma única célula. Outras são organizadas em diferentes tipos de colônias. E ainda há as que são macroscópicas pluricelulares, sem formar tecidos ou órgãos. O corpo de uma alga é um talo, ou seja, não possuem raiz, caule ou folha, mesmo que ela seja gigante. Então, uma das diferenças entre algas e plantas é que as algas não formam tecidos verdadeiros ou órgãos. Portanto, são seres vivos que não apresentam um tecido verdadeiro, enquanto que as plantas apresentam tecidos verdadeiros, como raiz, caule ou folha. Então, quando falar de raiz, caule e folha, só a partir das plantas. As algas não apresentam no máximo uma organização em forma de talo, que é como se fosse um pseudotecido, ou seja, não é um tecido verdadeiro, é um falso tecido, é uma pré-organização tecidual. Embora sejam encontradas no meio terrestre úmido, são nas águas doces e no mar que as algas são mais abundantes. No meio aquático, dependendo do local onde vivem, podem constituir comunidades conhecidas como fitoplâncton e fitobênton. O fitoplâncton
é uma comunidade formada principalmente por numerosas microalgas que flutuam livremente ao sabor das ondas. São importantes produtoras de alimento orgânico e liberam oxigênio para a água e a atmosfera. Constituem a base das cadeias alimentares aquáticas, formando o que se denomina pasto marinho. O fitobentos é uma comunidade de algas, em geral macroscópicas, algumas atingem dezenas de metros, fixas no solo marinho, principalmente em rochas. Então, apenas para localização, fitoplâncton, algas superficiais. Então imagine um oceano, as algas que ficam boiando no oceano, nós chamamos de fitoplâncton. E nós temos aquelas algas que geralmente aparecem em filmes, que estão com as suas pré-raízes, seus rizoides, né, já que não tem tecido verdadeiro, fixadas em um substrato. E ali sai o talo, né, que seria o corpo da alga. Quando eles estão no fundo do mar, no fundo do oceano, nós chamamos de fitobentos. E quando essas algas se apresentam na superfície do mar, nós chamamos de fitoplâncton. As algas são importantes para o equilíbrio ecológico dos ecossistemas aquáticos, pois são as principais produtoras do alimento que nutre diretamente ou indiretamente os demais seres vivos aquáticos. Além disso, as algas são as grandes fornecedoras do gás oxigênio que abastece a vida aeróbia no planeta. Na atmosfera ou dissolvidos na água, esse gás se origina principalmente da atividade fotossintetizante das algas, sobretudo das algas unicelulares marinhas. Elas são responsáveis por 70% da fotossíntese realizada no planeta. Entre as algas unicelulares, destacaremos 3 grupos: os das euglinófitas, o das bacilariófitas e das pirrófitas. As algas pluricelulares compreendem as clorofícias, rodofícias e a feofícias. De forma bastante simples e objetiva, vamos relembrar o conceito de fotossíntese, que nada mais é do que a produção de alimento, mais especificamente a glicose. Então, basicamente, nesse caso, as algas, assim como as plantas, que é outro grupo. Então, as algas e plantas vão pegar a energia solar através do cloroplasto, né, da clorofila, que clorofila é uma dos componentes do cloroplasto, junto com o gás carbônico e junto com a água. Então, ou seja, vai pegar energia solar, gás carbônico e água e vai transformar isto em gás oxigênio, que será liberado para o meio ambiente, e glicose, que seria um açúcar, o alimento. Então, a fotossíntese é um processo que pega energia solar, gás carbônico e água, metaboliza e transforma em açúcar, que é a glicose, e gás oxigênio. O gás oxigênio libera para a atmosfera ou para a água, e através do processo de difusão passa para a atmosfera, que é o ar, e parte dele, que seria a glicose, é absorvida e metabolizada como fonte de energia para a produção de ATP. Lembrar que o ATP, adenosina trifosfato, é a molécula orgânica de energia. Através da quebra desta molécula, libera-se a energia biológica que a célula usa para a sua vida. Então, a energia biológica, ela está guardada em uma molécula que nós chamamos de
ATP. E o ATP ele é produzido através da glicose, que é um açúcar. E como já vimos, as algas são fotoautotróficas, muitas delas são móveis ou possuem um estágio móvel durante o seu ciclo de vida. Então, uma outra observação que nós temos que ter é que geralmente nós associamos algas como um ser vivo fixo, preso ao seu substrato apenas, né? Então, basicamente, seria algo semelhante a esse esquema. Mas devemos saber que sim, existe algas que se locomovem, se deslocam de um lugar para o outro. Então nós temos uma variedade enorme de organismos do tipo alga. Então nós temos algas realmente fixas, como nós temos algas que estão flutuando, que estão se locomovendo no oceano, como nós falamos. Principalmente as algas unicelulares, que ficam, na verdade, se movimentando conforme as ondas, conforme o habitat delas, né? Os fitoplâncton, eles não ficam sésseis, não ficam fixos a um substrato, mas sim, eles ficam, entre aspas, se movimentando no oceano. São geralmente classificadas conforme as seguintes características: natureza e propriedade de pigmentos, a sua cor, natureza dos produtos de reserva e armazenamento, se elas guardam amido, se elas guardam qual tipo de substância de reserva que elas guardam em seu organismo, em relação ao tipo, número, inserção e morfologia de flagelos, né, ou seja, se elas possuem ou não uma estrutura de locomoção própria, composição química e características físicas da parede celular e da morfologia e características das células e talos. Baseando-se nos critérios mencionados acima, né, no slide anterior, nós podemos dividir as algas em vários grupos, mas iremos falar de 6 grupos que vamos chamar de principais, que são classificados quanto ao seu número de célula e a sua cor. Então nós temos, por exemplo, como unicelular, esta parte superior. Então, nesse caso, essas 3 tipos de algas, ou 3 grupos de algas, são unicelulares. E as 3 partes inferiores são algas do tipo pluricelulares. As algas unicelulares nós vamos dividir em euglinófitas, basilariófitas e pirrófitas. As euglinófitas têm como representante as euglenas, que possuem um flagelo e é de cor verde. As bacilariófitas são representadas, por exemplo, pela diatomáceas e geralmente têm a cor dourada, enquanto as pirrófitas são dinoflagelados e têm a cor de fogo. Então, o que seria isso? Euglinófitas têm um flagelo. Dinoflagelado teriam 2 flagelos. E as bacilariófitas não possuem flagelos. São todos unicelulares e com cores, vamos dizer assim, distintas, né? Uma seria de cor verde, uma seria de cores douradas e outra na cor de fogo. As de baixo, elas são pluricelulares, formada por várias células, porém não formam tecido verdadeiro, formam os chamados talos, mas que não são tecidos verdadeiros. Nós temos as clorofícias, rodofícias e feofícias. As clorofícias de cor verde, as rodofícias de cor vermelha e as feofícias de cor parda. Então esta é a classificação geralmente mais usada e cobrada nos vestibulares.
E vamos falar rapidamente sobre as principais características das algas exclusivamente unicelulares. Então nós temos as euglinófitas, basilariófitas e as pirrófitas. As euglinófitas, também conhecidas como euglenas, são algas unicelulares que se locomovem por meio de um flagelo e vivem principalmente em água doce, mas também em água salgada. A Euglena viridis é um exemplo desse grupo de algas. Possui predominantemente o pigmento verde da clorofila. Ela se reproduz por scissiparidade, e quando sua reprodução é intensa, a água pode adquirir uma coloração esverdeada. As basilariófitas vivem na água doce ou salgada. Em sua maioria, são representadas pelas diatomáceas, algas unicelulares dotadas de uma carapaça protetora formada de sílica. Geralmente se reproduzem por scissiparidade. Os restos da parede celular das diatomáceas mortas podem se depositar no fundo do ambiente aquático e, com o tempo, formar um material rico em sílica, conhecido como diatomito. Esse material pode ter várias aplicações comerciais, como confecção de certos cosméticos e pastas de dente. Ser abrasivo fino para o polimento de objetos de prata, ou ainda na fabricação de tijolos usado em construção civil. Em relação às pirrófitas, são dotadas de 2 flagelos. As pirrófitas são algas unicelulares, geralmente marinhas. Elas têm coloração esverdeada na maioria das vezes e reproduzem-se principalmente por scissiparidade. Algumas têm a capacidade de emitir luz, fenômeno conhecido como bioluminescência. A alga marinha luminescente Noctiluca sp é a responsável pela maré vermelha. Nesta imagem, nós temos o exemplo de algas exclusivamente unicelulares. Então, como já vimos, se tiver um único flagelo, nós vamos chamar de euglinófitas. Se tiver 2 flagelos, pirrófitas. E se não tiver flagelo e ainda uma carapaça de proteção, vamos chamar de basilariófitas. E além disso, elas têm o cloroplasto, que seria a organela responsável pela fotossíntese. Neste processo, será produzido a glicose, onde esta glicose será utilizada pela mitocôndria na produção do ATP, que é a energia biológica. Nesta imagem, nós podemos visualizar o que seria uma alga na forma de talo, ou seja, ele começa a parecer uma planta, mas estruturalmente falando, são grupos de células que não desempenham uma função em forma tecidual. É como se cada célula fosse relativamente independente uma da outra. Vivem de forma pré-organizada, mas não se comportam como um tecido como um todo. Então, as algas não possuem tecidos verdadeiros. São desprovidos de tecidos verdadeiros. Então, não possuem tecidos verdadeiros. Esta é uma comparação muito feita em vestibular e concurso. Qual é a diferença entre alga ou por que alga não é uma planta, um vegetal? Alga não é um vegetal do tipo planta, pois não apresenta tecido verdadeiro.
possui uma estrutura na forma de talos, que muitas vezes se confundem com o caule de vegetais, mas não é um vegetal propriamente dito. A alga é um protozoário que está desenvolvendo aparentemente quase que um tecido. Então eles possuem no máximo um rizóide, que é um protótipo de raiz, cauloide, que seria um protótipo de um caule, e folioide, que seria uma espécie de protótipo de folha. Mas as algas não possuem tecidos verdadeiros. Em relação às algas geralmente pluricelulares, por que geralmente? Porque nós temos nas clorofíceas um grupo que são unicelulares. Então vem geralmente a primeira confusão. Se eu tenho no grupo dos exclusivamente unicelulares, por que não se enquadra as clorofíceas unicelulares neste grupo? Porque eles não têm flagelo. Então devemos lembrar que no grupo exclusivamente unicelulares com flagelo, um flagelo só, que é no caso das euglenas, eles têm o flagelo. E nas clorofíceas não possuem a estrutura flagelar. Então, as algas verdes ou clorofíceas são seres unicelulares que podem viver de forma isolada ou formando colônia. E temos os pluricelulares também. Seus cloroplastos possuem clorofilas A e B, carotenos e xantofilas. As clorofíceas são algas de cor verde, que têm a clorofila como pigmento predominante em suas células. Em relação às rodofíceas ou às algas vermelhas, as rodofíceas ou algas vermelhas são pluricelulares, principalmente marinhas. Fixam-se no fundo, são bentônicas. Existe apenas um gênero de algas vermelhas na água doce. Os plastos possuem clorofila, mas o pigmento predominante é a ficoeritrina, ocorrendo também a ficocianina. Certas algas vermelhas têm nas paredes de suas células um material de consistência gelatinosa, denominado agar, que é acrescentado a um alimento, como balas e doces. Utiliza-se também em meio de cultura para micro-organismo e pode, inclusive, fazer gelatina à base de agar. Em relação às feofícias ou algas pardas. Então, as feofícias ou algas pardas são pluricelulares, com o corpo, que é o talo, organizado num esboço de raiz, caule e folha. Então, uma pseudo-raiz, uma pseudo-caule e um pseudo-folha, que são chamados, respectivamente, de rizoides, cauloides e filoides. Algas pardas reproduzem-se sexuadamente e assexuadamente, e muitas espécies apresentam alternância de geração, a metagênese, ou seja, em um período se reproduz sexuadamente e no outro período assexuadamente, revezando, que nós chamamos de alternância de geração. Na parede celular dessas algas há uma substância conhecida como algina, na qual se prepara o alginato, que é utilizado na fabricação de cosméticos, sorvetes e massa de moldagem utilizada na odontologia, ou seja, pelo dentista. Nesta imagem, nós podemos visualizar uma tabela comparativa misturando todos os tipos de algas estudados. Eu deixei do lado ao nome mais convencional, mas também deixei deste lado o nome usado às vezes por alguns autores ou nos vestibular ou no concurso, para que vocês possam comparar as similaridades.
Então, quando tiver algum nome, às vezes, estranho, eu deixei aqui do lado o nome mais usual abrasileirado. Mas, basicamente, são as mesmas estruturas e a mesma conteúdo explicado. Neste slide, podemos ter um comparativo sobre os tipos de reprodução das algas. Então, de forma geral, nós temos a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Devemos lembrar que na reprodução assexuada não há o envolvimento de gametas, o que impede a variabilidade genética. Esta reprodução é um tipo de reprodução relativamente simples, muito mais rápida do que a sexuada, e que gera indivíduos idênticos àqueles que originaram. Nesse caso, existe apenas um único ser parental. Já no caso da reprodução sexuada, ocorre sim a presença de gametas, portanto, ocorre uma variabilidade genética do indivíduo novo formado. Então, uma das questões que é muito comum perguntar nos vestibulares é a diferença. Então, esta promove uma variabilidade genética maior e esta não promove uma variabilidade genética. E quais são os tipos que tem? Na reprodução assexuada, ela pode ser por bipartição ou cisparidade, fragmentação e esporulação. No caso da sexuada, pode ser por fusão, por alternância de gerações ou conjugação. Resumidamente, que vem a ser cada uma. Na bipartição, que ocorre em quase todas as algas unicelulares, a célula duplica seu material genético e parte-se em duas iguais. Na fragmentação, certas algas filamentosas realizam a fragmentação. Nesse processo, o talo se quebra e, por mitose, cada fragmento multiplica suas células, originando novos talos idênticos. Na esporulação, que ocorre em certas algas pluricelulares, como as do gênero Ulotrix, os indivíduos produzem células flageladas chamadas zoósporos. Esses zoósporos nadam dispersando-se até um local favorável, onde se fixam, dando origem a novos indivíduos. Em relação às reproduções sexuadas, vamos falar sobre a fusão, alternância de gerações e conjugação. A fusão ocorre da união dos dois indivíduos adultos haploides, que são N, trocando assim seus materiais genéticos e gerando um indivíduo diploide 2N, chamado de zigoto, conhecido como zigósporo. Após a formação do zigósporo diploide, que é 2N, a célula passa por um processo de divisão meiótica, gerando assim 4 indivíduos haploides N idênticos. Na alternância de gerações, nesse processo, o ciclo de vida alterna-se entre gerações de indivíduos haploides, que são chamados de N, e diploides, que são chamados 2N. E na conjugação, ocorre o pareamento de 2 indivíduos com a passagem por um canal de comunicação de uma célula inteira de um para o outro, filamento. As células são haploides e, após se juntarem, originam zigoto. Os zigotos dividem-se por meiose e a cada célula formada será capaz de originar novo filamento haploide. Neste slide, nós temos as representações básicas dos processos de reprodução das algas. Então, como nós já vimos, esta reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, o que geralmente é o mais cobrado são a divisão binária ou cisparidade e a zoosporia. O que vem a ser a divisão binária? Um indivíduo ele vai crescer e vai se dividir no meio.
vai se dividir formando dois novos indivíduos. Então, de um irá se formar dois. O que tem que ser observado é que esses dois têm a mesma informação genética que o primeiro que deu origem a esses dois. Então, não há a variabilidade genética. Na zoosporia, o que acontece? Uma célula, uma alga adulta, ela vai formar o chamado zoósporo, que é como se fosse um esporo. Esse zoósporo, ele é uma célula flagelada que vai procurar um substrato que seja interessante, um local bom para se desenvolver. Quando ele acha, ele se fixa e se desenvolve, formando um novo indivíduo. Então veja que não é um gameta propriamente dito, pois não precisa se unir com nenhum outro gameta para poder fecundar. Ele já é, na verdade, uma célula já pronta para se desenvolver, sem fecundação nenhuma. Quando se acha um lugar propício, ele se fixa, então se desenvolve. Então esse zoósporo, na verdade, é como se fosse já uma célula fecundada, porém não houve a fecundação. Em relação às células, a reprodução sexuada agora, né? E é mais comum nas formas pluricelulares das algas. Então nós temos a conjugação, que é quando eu tenho duas algas que acabam ficando emparelhadas uma à outra, e nesse emparelhamento elas trocam informações genéticas. Então acabam se formando indivíduos que têm uma informação genética agora misturada entre as duas algas que deram origem a esse novo indivíduo. No caso de uma alternância de geração, o que acontece é que em um ciclo de vida ele é N, e no outro ciclo de vida ele joga essas informações N, se fecunda, formando 2N. Desse 2N, ele acaba formando uma nova estrutura que é o N. Então ele vai ter fases de vida que é duas informações genéticas, né, vamos dizer do papai e da mamãe, e vai ter momentos da informação de vida que vai ser apenas uma única informação genética. Então, mesma espécie, o mesmo ser vivo, ele vai ter ciclos de vida diferente. Nós chamamos de alternância de geração. Então, vai ter um momento que ele é haplobionte e vai ter um momento que ele é diplobionte. E para complementar os conhecimentos sobre a reprodução, nós temos uma classificação quanto aos tipos de gametas produzidos. Nós temos os isogamia, a heterogamia e a oogamia. Isogamia é o nome que nós damos quando um ser vivo produz gametas masculinos e femininos iguais. A gente não tem uma diferença estrutural muito evidente entre o masculino e o feminino. Heterogamia, quando gametas masculinos e femininos móveis, flagelados, porém o masculino bem menor em tamanho que o feminino. E nós temos a oogamia, quando o gameta masculino é pequeno e móvel e o gameta feminino é grande e imóvel. Então, na nossa espécie, por exemplo, a espécie humana, nós temos uma produção de gameta do tipo oogâmico. Afinal, nós temos o masculino como espermatozoide, que é pequeno e móvel, tem o flagelo, enquanto que a mulher ela apresenta o óvulo, e o óvulo é grande e imóvel. Então, quando eu tenho os gametas muito idênticos, isogamia. Quando eu tenho ambos gametas móveis, porém um é menor do que o outro, heterogamia. E quando eu tenho gametas, vamos dizer assim, bem diferentes um do outro, como no nosso caso, o espermatozoide, que é um tipo de gameta, e o óvulo, que é outro, nós chamamos de oogamia. Neste slide, nós podemos ver a importância geral das algas. Então, elas participam da renovação do oxigênio na atmosfera. As algas plantônicas são responsáveis por aproximadamente 90% da fotossíntese no planeta. Portanto, se falarmos de pulmão do mundo, se é que o
planeta tem pulmão, este pulmão seriam as algas marinhas e não a floresta amazônica. A floresta amazônica ela é importantíssima por vários fatores, inclusive no ecossistema, mas não seria o pulmão do mundo. Se o mundo tem pulmão, este pulmão seria as algas marinhas. O fitoplâncton é o produtor, ou seja, a base que sustenta a cadeia de alimentação nos mares e lagos, pois através da fotossíntese produz alimento para a maior parte dos seres aquáticos. As algas fornecem substância como agar, celulose, iodo, alginato e etc., as quais são aproveitadas de forma importante pela indústria. O fitoplâncton emite para a atmosfera moléculas de gás dimetilsulfeto, o DMS, que reage com oxigênio e água, formando o ácido sulfúrico. Essas gotículas de ácido servem de núcleos de condensação para a formação de mais de 90% das nuvens do planeta. Desempenham, portanto, importante papel no clima terrestre. As carapaças de diatomáceas formam o diatomito, ou terra de diatomáceas, usada como abrasivo, filtros e na fabricação de explosivos. Determinadas algas, como as pirrófitas, podem formar as marés vermelhas, eliminando substâncias tóxicas que matam outros seres vivos. Formam associações com fungos, ou seja, os líquens. Então, as algas são seres vivos de suma importância, não só para nós, a espécie humana, como para a biosfera como um todo. E quando falamos de biosfera, estamos falando do planeta Terra, onde existe ser vivo, nós chamamos de biosfera. Então, as algas seriam a base para a biosfera poder acolher todos os seres vivos do planeta. Quando ouvimos a palavra alga, vem logo em nossa mente: ah, aquelas plantinhas. Talvez isto aconteça porque as algas mais conhecidas por nós sejam aquelas que se assemelham morfologicamente às plantas. As algas pertencem ao reino protista, mas isso não significa que elas possuam uma característica única. Elas habitam tanto ambientes terrestres úmidos quanto meios aquáticos, de água doce ou salgada. Possuem representantes tipicamente autótrofos fotossintetizantes e podem ser tanto unicelulares ou multicelulares. O corpo de uma alga multicelular é chamado de talo. Este tipo de alga são as mais conhecidas por nós, pois algumas delas fazem parte da culinária de muitos países, no Oriente principalmente. Entre as mais consumidas estão as algas pardas, que são usadas em molhos, sopas e carnes. Esse tipo de alga também é usada na indústria farmacêutica e cosmética, na fabricação de gelatinas e na produção de meio de cultura para células. As algas verdes também possuem grande importância econômica. Este grupo de algas, especificamente, tem características comuns às plantas. A presença de clorofila A e B como pigmentos fotossintetizantes e o amido como substância de reserva. Isto levou alguns cientistas a acreditar que sejam essas algas os ancestrais das plantas. Mas não podemos nos esquecer das minúsculas algas unicelulares. Apesar de serem microscópicas, elas são de grande importância em nossas vidas. Algumas destas algas são fundamentais para a manutenção do teor de gás oxigênio do ar atmosférico e da água. Estima-se que de toda a fotossíntese que ocorre na Terra, a maior parte seja realizada pelas algas microscópicas presentes no fitoplâncton e apenas 10% pelas demais algas e plantas. E, como você já sabe, a fotossíntese é a grande responsável pela existência de oxigênio na atmosfera.
E para finalizarmos a aula de hoje, mostrar este quadro comparativo entre as algas, fungos e plantas, que são seres vivos classificados em reinos diferentes. Alga, protozoários, fungos, reino fungi e plantas, reino vegetal. As algas não formam tecidos verdadeiros, no máximo talos que não são tecidos verdadeiros. Os fungos também não formam tecidos verdadeiros, já as plantas, sim, formam tecidos verdadeiros especializados. As algas possuem parede celular do tipo celulose, ou por sílica, ou por pectina. Os fungos possuem parede celular de quitina, que é uma estrutura encontrada nos animais. E as plantas possuem parede celular do tipo celulose. A substância de reserva das algas é o amido. Dos fungos, o glicogênio, que é a mesma reserva dos animais. E as plantas, o amido. A nutrição das algas é através da fotossíntese, por isso elas são autótrofas. Os fungos, por absorção, eles são heterótrofos, não fazem fotossíntese. E as plantas, por fotossíntese, são autótrofas. Inclusive por essas características comuns, sendo celulose, reserva à base de amido, fotossintetizantes, acredita-se que as algas verdes, as clorofícias, foram através do processo de evolução as possíveis originárias das plantas atuais. Então acredita-se que as plantas originaram-se das algas, principalmente das clorofícias. E assim damos por encerrada esta aula. Esperamos vocês na próxima. Obrigado a todos. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!